Universidade Federal da Paraíba, Centro de Biotecnologia, disciplina Química Geral, docente Luiz César Rodrigues, discente Rafael Ambrósio Bezerra. Reações de oxidação, redução e concentração de soluções. Reações de oxidação, redução. Enquanto as reações ácido e base podem ser caracterizadas, como processo de transferência de prótons, as reações denominadas reações de oxidação, oxidação-redução, ou redox, são consideradas reações de transferência de elétrons. As reações de oxirredução também são conhecidas como oxirredução, a oxidação-redução, são muito comuns no mundo que nos rodeia. É o caso de queimadas de combustíveis fósseis, bem como a ação de agentes domésticos, como por exemplo. E grande parte desse processo de redox ocorre com a água. Nem todas as reações de redox acontecem em solução aquosa. Começamos a nossa discussão com uma reação no qual dois elementos se combinam para formar um composto, considerando a formação do óxido de magnésio, a parte do magnésio e do oxigênio. O óxido de magnésio, o MgO, é um composto iônico formado pelos íons Mg2+, e O2-. E nesta reação, dois átomos de Mg dão ou transferem 4 elétrons a dois átomos de oxigênio. Para simplificar, podemos pensar neste processo em duas etapas. Uma envolvendo a perda de 4 elétrons pelos dois átomos de magnésio e a outra envolvendo o ganho de 4 elétrons por uma molécula de O2. Como a gente pode ver, a soma da semi-reação da equação global, a gente pode ver embaixo. E é interessante a gente salientar, quando a gente vai ver essa análise, que a gente eliminando os elétrons que parecem em ambos os lados da equação, a gente vê que cada uma dessas etapas é dominada de semi-reação e mostra os elétrons envolvidos nessa reação. Então, como estava dizendo, você tem aí os elétrons dos dois lados, e se a gente cortar e deixar só os íons, a gente fica só com a fórmula padrão mesmo que a gente vai usar para atingir. Na formação do oxigênio e magnésio, o magnésio é oxidado. Diz-se que ele atua como agente redutor, pois cede elétrons ao oxigênio, causando assim a sua redução. O oxigênio é reduzido atuando como agente oxidante, porque aceita elétrons do magnésio, causando assim a sua oxidação. Para acompanhar o percurso dos elétrons nas reações redox, é conveniente atribuir números de oxidação aos reagentes e aos produtos. O número de oxidação, também chamado de estado de oxidação, refere-se ao número de cargas que um átomo teria em uma molécula ou em um composto iônico se houvesse transferências completas de elétrons. Por exemplo, podemos reescrever a equação anterior, essa daí, para a formação do HCl e do SO2 do seguinte modo, que é justamente essa questão do número de oxidação. A gente consegue ver, através dos indicadores, o número das cargas que seriam transferidas por completo. Então, os números acima dos símbolos dos elementos são os números de oxidação. Em ambas as reações
indicadas, não há números sobre os átomos das moléculas dos reagentes. Portanto, seus números de oxidação são zero. No entanto, para os produtos, considera-se que houve uma transferência completa de elétrons e que os átomos ganharam ou perderam elétrons. Os números de oxidação refletem o número de elétrons transferidos, né? E agora a gente vai ter um exemplo. Justamente, atribua o número de oxidação a todos os elementos dos seguintes compostos e íons, né? Temos dois exemplos. E como é que a gente pode fazer uma estratégia para a resolução desse tipo de problema, né? De modo geral, a gente vai seguir as regras descritas e atribuídas do número de oxidação de acordo com elas, né? Lembre-se que todos os metais alcalinos têm número de oxidação mais um. E na maioria dos casos, o hidrogênio tem número de oxidação mais um também. E o oxigênio tem número de oxidação mais 2. Ou oxidação menos 2, perdão, dos seguintes compostos. Então, como é que a gente pode prosseguir, né? Nesse primeiro caso, a gente segue a regra número 2, que a gente atribui ao lítio o número de oxidação mais 1. Né? Vai ficar Li mais. E ao oxigênio, o número de oxidação menos 2, devido ao oxigênio, O2 menos, né? Já essa questão B, ela é um pouco mais delicada, tá? Essa é a fórmula do ácido nítrico, que produz uma solução, que produz em solução os íons H+, e NO3-. Segundo as regras que a gente tem, o hidrogênio terá o número de oxidação mais 1. Assim, o outro grupo, o íon nitrato, terá o número de oxidação global de menos 1. O oxigênio, né, tem o número de oxidação menos 2, como já foi dito anteriormente. E se representarmos por número x o número de oxidação do nitrogênio, poderemos escrever tal como se segue, né? Então, logo a gente tem x mais 3 menos 2 igual a menos 1, ou x igual a 5. E dessa forma a gente obtém o índice de número que ficaria do nitrogênio. E dando continuidade, vamos falar um pouquinho só sobre os tipos de redox, né? Já que os tipos de redox, né, são reações redox, são os tipos delas são reações de combinação, reação de decomposição, reações de deslocamento, né? Vamos falar só um pouquinho sobre cada uma delas. O que é a reações de combinação, né? São as reações em que duas ou mais substâncias se combinam para formar um só produto, que foi o caso que a gente viu anteriormente. Reação de decomposição. As reações de decomposição são o oposto das reações de combinação. Concretamente, uma reação de decomposição é a quebra de um composto em dois ou mais componentes. Reações de combustão. Uma reação de combustão é uma reação na qual uma substância reage com oxigênio, geralmente com a liberação de calor e de luz, para produzir chama. As reações entre o magnésio e o enxofre com oxigênio, descritas anteriormente, são reações de combustão, né? E aí a gente vai falar um pouquinho das reações de deslocamento, né? Um íon ou um átomo em um composto é substituído por um íon ou átomo de outro elemento. A maior parte das reações de deslocamento enquadra-se em uma das três subcategorias: deslocamento de hidrogênio, deslocamento de metal ou deslocamento de um halogênio. A gente vai ver que é bem fácil e simples, né? Primeiro, deslocamento de hidrogênio. Todos os metais alcalinos, né, e alguns alcalinos não terrosos, por exemplo, Ca, o Sr e o Ba, que são os elementos metálicos mais reativos, deslocam hidrogênio da água fria, como por exemplo a gente pode ver aí nessa imagem, né? E uma forma fácil de prever se uma reação de deslocamento de metal ou de hidrogênio ocorrerá
recorrer a uma série de atividades, né, comumente, comumente designada como série de eletroquímica. Basicamente, uma série de atividades é um resumo dos resultados de possíveis reações de deslocamentos, né, que é um pouco que é o que foi falado anteriormente. E que justamente essa é a questão da reação do deslocamento do metal. E aí a gente vai ter a tabela, né, o aumento do poder de redução, e isso é uma série de atividade, que foi dito, para os metais. Os metais estão dispostos de acordo com a sua capacidade de deslocar o hidrogênio da água ou dos ácidos, né? A gente pode observar que o lítio é o metal mais reativo, está lá no topo, e o ouro é o menos reativo, né? A gente pode observar isso também. E o deslocamento de halogênios, né? Outra série de atividades semelhante resume o comportamento dos halogênios nas reações de deslocamentos. Bem simples, que é essa daí. A gente pode ver que o poder desses elementos, como agentes oxidantes, diminui à medida que descemos o grupo 17 do flúor para o iodo, de modo que o flúor molecular pode substituir o iodo, os íons de cloreto, de brometo e iodeto em solução, né? Só para também não deixar batido, vamos falar um pouquinho só sobre as reações de desproporcionamento, né? Que é bem interessante, porque as reações de desproporcionamento são um tipo muito especial de reação redox. Em uma reação de desproporcionamento, um elemento em um dos estados de oxidação é simultaneamente oxidado e reduzido, né? Um reagente em uma reação desproporcionamento contém sempre um elemento que pode ter pelo menos 3 estados de oxidação, tá? E para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre concentrações de soluções, tá? Porque no estudo da estequiometria das soluções, ah, é necessário conhecer com um certo rigor as quantidades dos reagentes presentes nas soluções, tá? E ainda como controlar essas quantidades na presença de soluções aquosas. Ah, e a concentração de um soluto, tá, é a quantidade de soluto presente em uma dada quantidade de solvente ou uma dada quantidade de solução, né? Nessa discussão, a gente está considerando que o soluto é um líquido ou um sólido e o solvente é um líquido, tá? Vale salientar. A concentração de uma solução pode ser expressa de diferentes modos. Por enquanto, nós vamos considerar apenas uma das unidades de concentração mais comuns em química, que é a molaridade, M, ou concentração molar, definida como o número de mols de um soluto em 1 litro de solução, né? Então, a molaridade ela pode ser definida pela equação dessa forma, né? A molaridade vai ser igual a mols do soluto dividido pelos litros da solução. E essa equação a gente também pode expressar algebricamente de uma forma mais reduzida e coesa. M é igual a N sobre V, né? É importante ter em mente que a molaridade se refere apenas à quantidade de soluto originalmente dissolvido em água, não tendo em conta quaisquer processos subsequentes, como a dissociação de um sal ou a ionização de um ácido, por exemplo, tá? Considere o que acontece quando uma amostra de cloreto de potássio entra nesse caso, e a gente pode ter uma ideia muito mais nítida do que aconteceria, sabe? Quando a gente observa, né, como foi dito, não está sendo analisado uma dissociação de um sal, uma ionização de um ácido, né? E vamos falar sobre a diluição das soluções, né?
E aí, as soluções concentradas são normalmente armazenadas, tá? Ah, em locais apropriados e usados no laboratório quando necessário. Frequentemente, essa solução armazenadas são diluídas antes do trabalho delas, né? Então, por isso a gente define a diluição é um processo de reparação de soluções menos concentradas a partir de outra mais concentrada, tá? E é isso, esse vídeo foi um trabalho, uma atividade onde a gente falou um pouquinho sobre oxirredução, né? A gente falou sobre a carga, né, que a gente pode atribuir o número de oxidação. Para a gente ter uma ideia, nós fizemos um exemplo, nós tivemos os tipos de reação redox, né, reação de combinação, reação de decomposição, de combustão, e falamos dos seus subtipos, né, e falamos sobre as concentrações das soluções, que é um tópico muito interessante também. Tá? Muito obrigado a todos. Até a próxima.